Cara, o Fluminense correu hoje um sério risco de já perder aí as suas chances de conquistar a Recopa Sul-Americana. A altitude influencia, a gente sabe disso. Ontem o Botafogo sofreu muito com esse fator, sofreu muito com a altitude. No meio do jogo tinha jogadores se arrastando ali, como foi com o Fluminense hoje. Mas é claro que a LDU não é o Aurora, a gente está falando de um time muito melhor, um time que terminou o ano passado aí com 14 jogos de invencibilidade, e o Fluminense hoje teve muita dificuldade para poder segurar esse placar enquanto deu para segurar, acabou tomando o gol ali no final do jogo. Um gol anulado inicialmente pelo Bandeira, mas depois o VAR validou o gol, e o gol tecnicamente bem validado. O Fluminense sofreu bastante hoje para construir esse placar. Sair com 1 a 0 de desvantagem, trazer o resultado, a decisão aqui para o Maracanã, para o Fluminense foi um resultado bom, né, dado as circunstâncias do jogo. A LDU teve mais de 24, se não me engano, chances de finalização, chances de gol, a maioria de fora da área, a maioria para fora, mas a LDU, de modo geral, no contexto do jogo, a LDU foi muito superior, poderia ter saído aí com 2 a 0, um 3 a 0, e tiraria a chance do Fluminense de conquistar a Recopa Sul-Americana, ou pelo menos dificultaria muito, porque a gente sabe que a LDU vai vir para o Maracanã para jogar totalmente fechado, para tentar segurar esse resultado que construiu hoje, um resultado de 1 a 0, que, como eu disse, poderia ser 2, poderia ser 3, e esse cenário seria bastante complicado para o Fluminense. O Fluminense fez uma apresentação muito abaixo do que a gente esperava, mais uma vez a altitude influencia muito o jogo. O time que não está acostumado a jogar, que são os times brasileiros aqui, por exemplo, o time fica muito desgastado nesse cenário. No começo do jogo já tinha jogador ali com bastante dificuldade de respirar. O Keno, por exemplo, algumas vezes ele caiu ali, tentou respirar e foi substituído também muito por conta disso. Outros jogadores, como o Ganso, por exemplo, sofreu bastante aí com essa questão da altitude, com a dificuldade de respirar. Ele que já é um jogador que é muito técnico, mas que já é um jogador que tem a característica de ser mais lento mesmo. No meio do jogo ele já estava se arrastando e o Fluminense sofreu bastante com isso. Em alguns lances ali já no final do jogo, o Fluminense teve oportunidade de contra-ataque que acabou desistindo algumas vezes por conta de não ter condições físicas de dar seguimento à jogada. Por mais que no primeiro tempo o Fluminense tenha optado por fazer um jogo mais de construção, evitar colocar o time para correr, porque sabia que ia desgastar muito mais rápido, e é uma maneira também de tentar segurar os contra-ataques da LDU. O Fluminense fez isso no primeiro tempo todo e por boa parte do segundo tempo, mas chegou um momento que fisicamente já era impossível segurar, e o Fluminense acabou tomando ali o gol no final do jogo. É um placar que, no contexto do jogo, o Fluminense sai praticamente ganhando aí, digamos assim. É claro que perdeu um jogo de 1 a 0 para a LDU, que é um adversário histórico para o Fluminense, que o Fluminense precisa muito ganhar essa Recopa, que não substitui a Libertadores que o Fluminense perdeu e nem a Sul-Americana, mas é um título que pelo menos de alguma maneira recompensa o torcedor tricolor em relação a essa dívida aí que o Fluminense tem com o torcedor tricolor em decisões contra a LDU. O Fluminense agora vai enfrentar o Flamengo no fim de semana pelo Campeonato Carioca. Ainda não se sabe se o Fluminense deve vir com time misto ou se escala o time titular, até porque se vencer ultrapassa o Flamengo e fica bem encaminhado aí para o tricampeonato da Taça Guanabara, que obviamente não é a prioridade é a Recopa Sul-Americana nesse momento, e também manter a integridade do time titular. Esse time jogou poucas vezes até então e o Fluminense vai ter pouco tempo para descansar e para se recuperar fisicamente. Não sei se é a melhor estratégia, se é a melhor escolha mandar o time titular, mas no fim de semana a gente vai saber aí o que vai acontecer nesse jogo entre Flamengo e Fluminense, o encontro aí do Tite com o Fernando Diniz, os dois técnicos de seleção brasileira, e vamos ver aí qual vai ser a escolha do Fernando Diniz para esse jogo contra o Flamengo. O Fluminense hoje sai com empate e poderia ser pior, mas consegue trazer a decisão para o Maracanã com chances de ser campeão, com um time que é melhor que o time da LDU. O Fluminense tem muito mais condições técnicas que a LDU hoje e essa decisão fica em aberto. Eu acho que o Fluminense tem totais condições aí de conseguir reverter esse placar, trazendo aqui para o Maracanã, sabendo que o Fluminense vai poder ir para cima nesse jogo e que muito provavelmente a LDU deve se defender, dando espaço para a construção do Fluminense. Eu acho que a gente vai ter um jogo bastante aberto e o Fluminense tem chances aí de finalmente conseguir um título sul-americano em cima da LDU. Esse foi o vídeo de hoje. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, compartilha esse vídeo. A gente está chegando aí a 500 inscritos e eu conto com a sua participação para a gente poder bater essa meta logo
e continuar trazendo conteúdo para vocês aqui no canal. Se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado e até a próxima.